E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estou aqui para contar mais uma história de imigrantes aqui em Portugal e dessa vez eu vou conversar com o Lucas e com a Adriana. Mas antes, se você precisar de um advogado que atua na área de imigração aqui em Portugal, seja para tirar um visto ou para se você está aqui e precisa de algum suporte jurídico, pode falar com o meu amigo e advogado, o Dr. Rodolfo Souza. Com certeza ele vai prestar um ótimo atendimento para vocês. Dr. Rodolfo, muito obrigado aí por ser parceiro do canal. Mas vamos lá. Lucas e Adriana, eu sei de onde vocês são no Brasil, porque eu já conheço a história de vocês, mas contam aí pro pessoal de onde vocês são. Bom, nós somos de 2 irmãos, Rio Grande do Rio Sul, Grande do Sul, claro, Serra bem, per- Gaúcha. bem pertinho da minha cidade. Por que que vocês resolveram imigrar do Brasil, sair do Brasil? Na verdade, essa é uma pergunta, assim, que às vezes é até difícil de responder, por quê? Acho que o principal motivo entre tantos, né, realmente foi o fato de eu e o Lucas, não termos, assim. Não termos uma rotina de vida, digamos assim. No Brasil eu era comissário de voo, fui por 12 anos. É. A Adriana trabalhava numa Uma empresa, também por 12 anos, só que nós tínhamos uma vida juntas, mas separadas, né? Ok. Então, eu também já estava cansado dessa vida, então eu gostaria de procurar algo novo, né? Como eu também não tinha estudo, uma formação, né? Uhum. Eu agora estou finalizando uma formação, não tem muitas oportunidades Um bom salário no com um bom Brasil. salário no Brasil, né? Uhum. Exato. Então, essa foi a nossa opção, então, de migrar, tentar uma vida fora, né? Que a gente Uhum. também teve sempre essa ideia de ter uma experiência fora. Por que que vocês escolheram Portugal para morar, no meio de tantos outros países? Primeiramente por conta da língua, né, tanto eu quanto o Lucas, nós não somos fluentes em outras línguas. O Lucas sim, fala basicamente alemão, fala basicamente inglês. Eu faço aulas de inglês, enfim, mas principalmente por causa da língua. Depois porque vimos que existia um número muito alto de imigrantes vindo para Portugal, saindo do Brasil para Portugal e outros países também. Conhecíamos alguns amigos que tinham esse planejamento de vir para Portugal, que inclusive plantaram a sementinha em nós, e depois, então, vimos também que tinha muitas oportunidades de emprego e decidimos que seria uma das primeiras opções. Quanto tempo vocês estão aqui em Portugal? Nós estamos aqui, vamos fazer 2 anos. Em 2 abril. anos. Isso. E Caraca. viemos, só complementando, nós viemos ainda com o benefício da opção de turismo, né? Que infelizmente agora, ou depois, né? Sim. Pode ver que se criou outros meios, né? Sim, Mas aí a gente sim. se beneficiou da questão do Uhum. turismo e fizemos um teste de 6 meses, né? Que era a nossa Viemos para fazer mesmo um teste de um 6 meses. teste de 6 Uhum. meses e deu super certo. Então, é Exato. por isso que estamos aqui. Tá, e depois de 2 anos você já tem o documento, a autorização de residência? Ainda não. Estamos aguardando. Estamos aguardando Sim. agora sim, então pelo menos a emissão do cartão e a chegada. Fizemos Uhum. já A a entrevista, né? Exato. Uhum. E estamos então aguardando os 90 dias úteis para a chegada do cartão. Lucas e Adriana trabalham com o que aqui? Por incrível que pareça, nós dois trabalhamos na mesma empresa. Olha só, Com os que mesmos legal. horários, são horários rotativos, né? Mas nós trabalhamos nos mesmos turnos sempre. Toda vez que muda, nós mudamos juntos. Então isso possibilita para que a gente se desloque junto. Tem um carro, né? Temos um Sim, carro, temos então um podemos carro. ir com esse carro para o trabalho. A voltar. rotina é toda igual. A nossa rotina, isso facilita muito na questão de conseguir uma moradia fora dos grandes centros. Uhum. Né? Mas enfim, respondendo onde trabalhamos, então, é na mesma empresa e é uma fábrica. Uma fábrica. Exato. sim, uma Perfeito. fábrica. Aí a gente vê, né, que vocês conseguiram algo que vocês buscavam. Sim, Sim. desde, Que é tá Encaixar a próximo. rotina. desde Que legal, de estar cara. próximos e de tentar uma rotina de segunda a sexta, né? Uhum. Que Exato. como Ah, eu não é de segunda a sexta. segunda a segunda a sexta, sexta. não precisa Sim. trabalhar aos finais de semana. E isso também é o que nós estamos procurando, porque isso é o que eu não tinha por 12 anos, né? Imagino. Então, foi um dos principais motivos também que a gente Exato. veio. Uhum. E vocês já passaram por muitos trabalhos aqui? Eu passei por 3. A minha primeira, eu passei por 3 também, e posso falar brevemente sobre elas. A minha primeira experiência foi, inclusive, dentro da minha área de formação, né? Que Olha era só. dentro de um escritório de contabilidade na área de recursos humanos, fazia a parte de processamento salarial. Um ponto que a gente demora um pouco para entender quando está aqui e que a cultura daqui dos portugueses pesa muito é a questão do deslocamento para trabalhar. Nessa empresa que eu trabalhava, então, era em Guimarães, eu morava em Braga. Eu tinha um deslocamento com o trânsito de
40 minutos a Nossa. 1h30. Isso acabou gerando um desgaste. Uhum. E aí, então, depois saí do escritório, fui trabalhar na loja. Trabalhei também numa loja, então... Mas, Adriana, só pra gente dar uma atenção nesse teu primeiro trabalho. Tu Sim. conseguiu na tua área, Sim. né? Mas as atividades, o ambiente, tu gostava? Era tranquilo? O que Sim. pesou mesmo foi ser longe. Sim, foi a questão de ser longe e também a questão do ganhar mais, né? Uhum. Porque mesmo sendo na minha área, era um salário mínimo. E aqui a gente sabe que trabalhar em fábrica é o que se paga melhor. E também depois, quando eu fui trabalhar na loja, que era com questão de comissionamento, também se conseguia ganhar um salário um pouco melhor. Mas aí entrava a questão do final de semana. Tu tem que estar Uhum. disposto a trabalhar, não só rotativo, mas as folgas dos finais de semana, elas não são sempre em finais de semana. Tinha sim, vai ter uma folga no fim de semana, 2 às Aham. vezes, mas na maioria dos finais de semana eu trabalhava, né? E então saí da loja e agora Veio estou pra nessa fábrica. fábrica. Uhum. Exato. Show. E aí, meus amigos, a gente já vê que antes deles conseguirem o objetivo deles, que era ter a mesma rotina que eles não tinham no Brasil, Sim. vocês passaram, né, Sim. vamos dizer assim, um distanciamento do Sim, início, né? sim, Sim. sim. A gente entende, e eu acho que esse é o pensamento que tem que vir preparado, é de que tu tem um objetivo, mas esse objetivo não vai estar te esperando quando tu chegar, Exatamente. né? É um processo mais longo, Exatamente. desde a sua chegada. Passando um bug aqui. É um processo um pouco longo, e eu até falo às vezes com a Adriana que a gente tem que agradecer, porque apesar de longo, a gente conquistou tudo muito rápido, né? Superou os desafios. Temos um carro, conseguimos uma ótima casa, e tudo faz parte do processo. A gente, Uhum. desde que quando a gente chega, tu tem que estar preparado. Isso é a palavra-chave, E a né? questão do trabalho é essa, né? Tu entender que tu sabe o que tu quer, tu vem com esse objetivo traçado, mas que não vai estar esperando, como eu falei antes, e que no início, às vezes, tu vai ter que aceitar aquilo que surgir, porque tu tá longe da tua família, longe dos teus amigos, tá num país novo, numa cultura totalmente nova, e tu precisa sobreviver de alguma forma. A gente brinca que aqui em Portugal tu nasce de novo, né? Desde o NIF que você faz, Tu nasce com uma malinha no aeroporto e... tu nasce de novo. E vocês moram em que cidade? Aqui nós moramos em Barcelos, Aqui é Barcelos. na freguesia de Cambeses. Cambeses. Ó, meus amigos, É. estão vendo aqui atrás, né? Que é uma zona, vamos dizer assim, meio que rural, né? Sim, Agora sim. até a galinha, tem galinha ali, tava cantando. Cara, isso aqui é uma paz, uma tranquilidade absurda. Que era o que a gente queria, né? A gente vem, então, como a gente falou, né, com esse objetivo final de ter uma casa num lugar mais tranquilo, que a gente veio do Brasil, então, também de uma zona, de um lugar mais tranquilo, e a gente conseguiu, né? Claro que não foi de primeira, como nada vai ser muito fácil, né? Aham. Mas a gente conseguiu. Desde final do ano passado, a gente conseguiu essa casa, nesse lugar tranquilo, e apesar de ter esse espaço de interior, nós estamos a 15 minutos de Braga, Do centro. 12 minutos de Famalicão e 12 minutos de Barcelos. Então, é muito acessível, né? Ou seja, é uma localização meio que estratégica, né? Sim. Porque foge dos grandes centros, mas está perto dos grandes centros. Não é o Exato. interior do interior, né? Exatamente. Acessível. É a região muito próxima do que você quiser fazer, né? Até mesmo para arranjar um emprego. Uhum. Se tiver um emprego em Barcelos, Famalicão ou Braga, a gente está ao meio. Então, para nós não temos essa dificuldade. O trabalho de vocês aqui é longe? Não, nós demoramos 15 minutos De Uhum. carro, que é em Braga. E se não tivesse o carro, também poderia ir de comboio. É, Nós aqui temos- perto. Nós temos aqui Da também estação. uma estação de comboio, que fica a 2 minutos de carro ou 15 minutos a pé, né? Bah, nossa. Então é do lado. E foi muito difícil de conseguir essa casa aqui? Como é que foi esse processo? Conta pra nós rapidinho, assim. Foi por meio de imobiliária? Foi. Olha Foi. só. Essa casa foi por meio de imobiliária. Primeiro a gente viu ela no Idealista, que é onde a maioria das pessoas procura. Aham. E no próprio site do Idealista, então ele nos direcionou para o site da imobiliária que estava anunciando. E foi todo um processo, né? Foi um processo de entrevista com a imobiliária, foi um processo de entrevista com os senhorios, que são os proprietários da casa. Uma corrida contra o tempo, né? Porque a casa era muito E uma boa. concorrência, Sim. porque E a já concorrência. tinha 10, 12 interessados e eram todas pessoas, né, que queriam, assim como a gente, né, um lugar para morar, enfim. Mas, graças a Deus, fomos sempre muito simpáticos. E deu- Brasileiros, né? É. e deu certo, tanto o senhorio quanto a imobiliária. Tá vindo passando um carro aqui, momento de pausa. E depois, então, fomos escolhidos tanto pela imobiliária quanto pelo senhorio, dono da casa, né? O senhorio que a gente chama que é o dono da casa. Sim.
E acabamos, então, conseguindo essa casa. Qual foi a primeira cidade que vocês chegaram aqui? Nós chegamos Em por Braga. Braga. Queríamos ficar em Braga, mas chegamos num período onde o arrendamento estava No, abaixo da escassez, né? num boom maior do que está agora, né? E acabamos, então, indo morar onde conseguimos, de fato, um canto pra gente, que foi em Guimarães. Foi a nossa primeira moradia nossa, né? Nós viemos É. com Airbnb, né? De 20 dias. Uhum. E eu digo já que foi pouco, né? Podia ter sido mais. Poderia ter sido mais. No final já ficou muito corrido, né? Então o prazo estava se acabando e tu vai atrás de conseguir o que você precisa. Uhum. E então foi em Guimarães que a gente conseguiu um kitnet, né, do Brasil, aqui um T0. Aham. E realmente era um T0, porque era 30 metros quadrados divididos e é o que tinha, né? E como a gente veio Não tinha porta no banheiro, na casa de banho, na no casa de banho, banheiro. não tinha Aham. porta, então Era uma era realmente cortina. um adaptado ali. Vocês lembram quando pagavam? Lá nós pagávamos 550 euros. 550 euros. Que na verdade era uma casa antiga e era um quarto de uma casa antiga que se virou Que virou um apartamento. um Um apartamento, né? kitnet. E hoje, vocês pagam quanto de aluguel? Que se importam em falar? Não? Não, não. Hoje pagamos 500 euros num T2 mais um. Que poderia ser um terceiro quarto, mas Uhum. Não tem janela, tem uns Uhum. claraboia, né? Sim. Então eles consideram como um mais um. Só que é uma casa, tem um pátio em pátio na frente, frente. tem a comodidade de uma casa, né? Aham, tem uma perfeito. horta. Com o que vocês ganham hoje trabalhando na fábrica, né? Vocês conseguem pagar os dois, né? Vocês conseguem pagar as despesas que vocês têm aqui? Sim. Sim, Sim. Sim, conseguimos hoje tranquilamente viver com os custos daqui, sem precisar passar dinheiro. E até se precisar, a gente temos valores para economizar, digamos assim. Tem uma sobra para legal. economizar. Uhum. Tá, e vocês gostam de viver aqui em Portugal? Sim, Sim, muito. sem sombra de dúvidas. Escolhemos Portugal, primeiramente pela facilidade, né? E chegando aqui a gente viu que realmente é um país que acolhe, se você quiser, tem a oportunidade e sempre vai dar certo pela persistência que você tiver e o objetivo que você quiser. Se tiver Uhum. disposto. Perfeito. Depois de 2 anos aqui, né? Vocês consideram que a vida de vocês está melhor ou pior do que a vida que vocês tinham no Brasil? Essa também é uma pergunta muito complicada, né? Mas enfim, vamos lá. Para todas as perguntas há uma resposta. Nossa vida tá melhor hoje nos quesitos de termos mais tempo juntos, eu e o Lucas, como um casal. Poder fazer as coisas juntas que nós gostamos de fazer, porque no Brasil, gostamos de passear. Quantas vezes a gente pode passear num ano? Uma vez por ano, que era período de férias, né? Porque fora isso, muitos finais de semana ele estava trabalhando também, enfim. Gostamos dos nossos trabalhos, temos amigos aqui também. Infelizmente não temos a família, que acho que é só o que falta mesmo, né? Temos amigos, temos trabalho, temos uma casa boa, que é o nosso lar hoje, né? E acho que sim, somos mais felizes aqui do que éramos antes. Ah, legal. Então vocês consideram-se mais felizes aqui. Sim, sim. Sim. E o que vocês conseguem fazer aqui em Portugal que vocês não conseguiam fazer no Brasil, por exemplo? Cara, além então de ter mais tempo juntos para fazer as coisas que a gente gosta, a gente adora passear, a gente tem a nossa coleção de ímãs de geladeira dos lugares que a gente já conheceu aqui em Portugal. Dali de Portugal, né? Porque De como nós Portugal, não temos os documentos, né? Aham. já tem mais de 30 ímãs e tudo de Portugal. É. Mas eu acho que o principal, e é um ponto importante de se falar, eu acho, que é o poder de compra que a gente tem aqui. Muitas coisas que não se comprava no Brasil porque não era prioridade, não era necessário, não se comprava porque, isso é outra coisa mais importante que eu tenho que gastar. Essa é uma das diferenças que a gente tem aqui. Apesar de, os salários não é um grande salário, mas é o preço que se paga nas coisas aqui. O poder de compra aqui é muito mais acessível com tudo, né? Que te possibilita. Acho que esse é um dos principais, assim. Um grande exemplo recente, que eu e a Drica estamos praticando uma atividade física, né? Jogamos pádel aqui, que o pádel aqui é mais comum do que o tênis, porque chove muito, então é fechado. Ser coberto. E os nossos tênis, um exemplo prático, Adriana, nós pagamos então entre 25 e 30 euros num tênis, e no Brasil esse tênis custa 600 reais, 500, 600 reais. Específico pra Então, ajudar, tipo, né? lá, infelizmente, se tu quiser fazer algo diferente, é difícil, É um sabe? preço muito alto que se paga. E aqui é acessível tudo. Tanto se você quiser jogar pádel, futebol, tênis,
enfim, qualquer esporte aqui é muito acessível. Exato. Claro que cada caso é um caso, eles estão contando a história deles, né, meus amigos? Sim, sim. Vocês recebem muito além do salário mínimo? Não, Não? não. Recebemos um adicional por ser noturno, né? Uhum. Rotativo. Por ser rotativo, ganhamos mais que o mínimo, mas também não é um valor muito mais que o mínimo, né? Uhum. Tá, vocês então comentaram que estão muito felizes, né? Com tudo que vocês já conquistaram. Mas o início de vocês foi complicado? Foi tranquilo? As coisas desenvolveram ao natural? Como é que foi assim para vocês? Ao chegarem aqui, conheciam alguém que ajudou vocês? Conta aí. Na verdade, a gente tinha pessoas conhecidas aqui, mas ninguém, assim, conhecido que fosse nos ajudar. Porque também era novidade para eles, né? Então não podemos dizer. Quem realmente nos ajudou foram foram os senhorios do Airbnb que nos acolheram. Olha só. Praticamente como filhos, assim. Tivemos muita E sorte. temos né? um relacionamento muito bom com eles até hoje, graças a Deus, assim, tentamos preservar, né? Grande ajuda que tivemos foi deles. Por precisávamos de alguém para ser nosso responsável fiscal na assinatura do NIF. Eles assinaram pra gente. Precisávamos procurar casas. Eles levavam a gente para procurar casa. Com O carro deles. O carro deles sim. não nos cobravam Exato. nada e faziam toda essa Assim, mão para nós. Nossa, realmente foram pais, assim, amigos demais, assim, que nos acolheram e nos ajudaram demais. Questões também de trabalho, ela dava dicas, ela conversava com as pessoas que ela conhecia para buscar informação, para nos ajudar, porque a gente não conhecia ninguém, né? Uhum. Então, eles nos ajudaram demais, assim. São a nossa referência. Mas, né, como a gente já comentou antes, não foi fácil, né? É. Como qualquer adaptação não é fácil. A gente achou essa casa esse kitnet em Guimarães. Os nossos empregos, o meu emprego então era em Braga, o primeiro emprego então da Adriana foi em Guimarães, e a minha rotina, porque o emprego era o que apareceu e a gente aceita, né? Foi que a gente sempre estava, vamos dizer assim, em função do deslocamento, né? Eu acordava às 5h30 da manhã. Para começar a trabalhar às 8. Para começar a trabalhar às 8. Nossa. Então eu acordava às 5h30, me arrumava, pegava o ônibus para ir a Braga, me juntava com a equipe e de Braga íamos ao Porto, que é o que tem Onde trabalhava, onde eu nas trabalhava obras. nas montagens Dos de móveis. E na volta era a mesma história, não tinha hora, era 6 horas chegar em Braga, pegar o transporte para chegar em Guimarães, mas estávamos ali felizes, contentes, porque tínhamos um emprego e estávamos Tínhamos começando, um né? objetivo. Por mais que era difícil, trabalhoso, mas para vocês estava... Tava ok. Não era um problema, vamos dizer assim? Não era um problema. Era uma dificuldade, mas estava dentro do nosso esperado, que não seria fácil, né? A Perfeito. gente estava disposto a sofrer, digamos assim, né? Sim. E não quer dizer que você vai vai ser um imigrante, né, para qualquer outro país e você vai ter que sofrer no início, você vai ser obrigado a sofrer para construir alguma coisa depois. Mas a tendência é que você passe por um momento de instabilidade, porque você chega aqui e não conhece ninguém, e né? as Então coisas não estão prontas. Exato. Assim como você pode ter dificuldade no emprego ou numa moradia, você vai encontrar. Isso eu digo, né, como experiência, a dificuldade vai aparecer. Vai ser de ti aceitar essa dificuldade e saber que isso faz parte do processo. Como o Thiago falou antes, nós comentamos, né? Nós estamos aqui há quase 2 anos. Eu indico que isso seja pouco, né? Por tudo que nós temos agora e conquistamos, a casa, nós temos um carro, estamos onde moramos, estamos morando onde queremos e uma rotina legal. Uma rotina legal, sabe? De viagem, e é o que a gente estava procurando. Portugal é o que vocês imaginavam ser antes de vir para cá? Sim. Tanto é que é engraçado que em 2022 a gente tirou férias e um dos nossos destinos, assim, cogitados era vir para Portugal para passear. Nunca naquela época cogitávamos vir morar, mas eu queria muito conhecer o Algarve. O Lucas não me levou ainda para conhecer o Algarve. Mas enfim, sabendo de tantos lugares que tem, né? Então nós já tínhamos esse planejamento de vir conhecer porque já achávamos o país bonito, né? Queríamos conhecer Lisboa, enfim. Na época não viemos, porque era uma viagem que custaria muito cara em função do euro e do real, né? Enfim. Então não viemos conhecer a passeio. E depois, 1 ano depois, basicamente, resolvemos vir morar pra cá. Viemos morar. Que loucura. E sim, Portugal é bonito. Eu acho que isso é um dos pontos mais satisfatórios de viver aqui.
Tem lugares que são feios, enfim, como tem em todo mundo, né? Mas é um lugar bonito, tu caminha numa ruazinha, numa ruela, é bonita, as casas são bonitas, a arquitetura, né? Igrejas bonitas, enfim, é satisfatório Uhum. morar aqui. Qual foi a maior conquista de vocês nesses 2 anos? O que vocês consideram? Seja bens materiais, experiência de vida, qualquer coisa. O que vocês consideram com a maior conquista de vocês aqui? A gente não sabia, mas a gente vai responder juntos. A nossa casa. Olha só, Ah, que legal. você antecipou, amor. Não, foi Não, mas a. foi a nossa casa, com certeza. Foi. Porque É. é o que a gente estava procurando desde a saída do Brasil, né? Isso foi muito engraçado. A gente acredita muito na força do pensamento, digamos assim, né? Sim. No que tu quer, tu mentaliza que tu vai conseguir. E E eu volto a falar, assim, para muitas pessoas essa casa talvez não seria não a é o ide- ideal. Tipo, nossa, essa casa, uma casa de pedra, uma casa antiga. ela é uma casa antiga de pedras. Né? Mas para nós ela tá perfeita. A gente adora ela, ela não era assim como a gente. A gente ajustou um pouco, né? Eu Sim. fiz A algumas gente tornou reformas, dela o nosso lar de fato, mas a né? gente tornou dela exatamente o nosso lar. E sempre quando a gente vem do trabalho, ou de algum amigo, ou de um restaurante, que tá o dia que nem hoje, assim, bonito, né? A gente para e olha à frente e diz, pô, que casa legal que a gente conseguiu. Exatamente. Que legal. Dá para dizer que vocês deram certo aqui em Portugal depois de 2 anos, né? Vocês estão adaptados, enfim, com uma rotina, estão felizes. Qual é o segredo? Nós estamos dando certo. Ainda temos objetivos lá na frente, né? Mas estamos no caminho para dar certo. Eu acho que o principal segredo para dar certo é vir preparado, é ter o senso de resiliência, porque vai encontrar dificuldades no caminho, sejam elas com casa, com emprego, com pessoas, né? Enfim. Só que é fazer do limão uma limonada, né? É a expressão mais Adequada. fajuta que eu posso achar agora no momento, mas é exatamente isso. E saber que as dificuldades muitas vezes elas vêm para nos ensinar, e também que nem tudo é como a gente quer que seja, as coisas acontecem como a gente, né, acredita em Deus, então as coisas acontecem como Precisa principalmente ser, vai como ser, né? Deus quer que aconteça. E muitas vezes as experiências que ele traz, que ele nos dá, é mesmo para ensinar alguma coisa. Perfeito. Tudo Legal. bem, Dona Maria? Nesse momento tá passando uma vizinha, que legal, né? Isso é legal, né? Já estamos Com- ambientados aqui. esse convívio aqui com Exato. as pessoas, né? Como é que é, assim, esse convívio aqui na freguesia? Porque A você gente- mora numa freguesia, assim, rural e tal, Sim, né? a Pacata. gente foi Sim. muito bem acolhido, Isso, muito fomos. bem por todos, assim. Eles viram que nós éramos pessoas boas, Uhum. né, e trabalhadoras e sempre corremos atrás. E quando eles percebem que você é uma pessoa assim, eles não medem esforços para te ajudar. Nós temos aqui Sim. então vizinhos que são desde sempre nos ajudaram com alguma mudança dentro de casa, com o nosso jardim que precisava de Legal. uma ferramenta, sempre estavam dispostos a nos ajudar. E desde Exato. sempre, o que precisar, a gente pode contar com eles já. Só recapitulando o que a gente estava falando antes, né? Que antes de passar a senhorinha, eu conheço a história do Lucas e da Adriana e posso falar, meus amigos, o que acontece? Eles veem muitas coisas como não um grande problema. Por Sim. exemplo, a gente está gravando aqui no final de semana, daqui a pouco, verdade. meia-noite, eles vão ir trabalhar, né? O turno da noite, né? Sim, Para eles não é um problema. não, Talvez para outras pessoas seria um grande problema trabalhar à noite. sim. Sair no Então, domingo. Exatamente. O nosso domingo à noite, no caso hoje, vamos trabalhar até as 8 horas da manhã. Exato. E Falamos antes que não trabalhávamos em final de semana, mas atenção, meia-noite já é já é segunda-feira. segunda-feira, boa. né? A noite já é Então, segunda-feira, então não... Mas para você ver que cada caso é um caso, Sim. né? Então não Sim. tem como a gente prever nada. Em algum momento vocês pensaram em desistir de Portugal? Não. Nenhum jamais. momento. E ainda não tem nem Não- opção. Não passa pela cabeça. Não. Não. Caramba. E contem para nós aí quais são os planos de futuro de vocês, o que vocês podem abrir para nós aí que vocês almejam aí. A gente veio muito também pensando no futuro, né? Que esse então seriam os planos, né? De futuramente comprar uma casa, ter a nossa casa, a nossa residência aqui, porque exatamente achamos que Portugal é um lugar de futuro muito bom, tanto para nós, queremos ter filhos também, então aqui também para uma educação é muito boa, a questão da segurança também, é tudo. Aqui, nesse sentido de família e de moradia, aqui é muito bom, sabe? E é isso que a gente
tá buscando, claro. Sim. A gente também tem agora, assim que sair nossos documentos, né, que a gente tá contando os dias também, viajar, aproveitar para viajar, que também aqui é Conhecer muito mais lugares. mais Uhum. países, que é muito acessível, é muito fácil, é muito perto. É muito mais acessível que o Brasil, por exemplo, que vocês Sim. estão comparando, né? Sim, isso Sim, é. sim, É, sim. aqui um exemplo básico, né? Vai para Madrid, que fica aqui ao lado, você vai pagar 20, 30 euros numa passagem, né? Sim. Então, nem o de ônibus é tão barato quanto é uma viagem dessa de avião, né? Uhum. Mas isso é facilidade, é muito bom. Bom, meus amigos, então era isso. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês falarem um pouco mais da experiência. Como vocês viram, né? Tudo é um processo e hoje vocês estão felizes. Fico feliz por vocês também, que Sim. sejam felizes aqui. Espero que as coisas deem certo para vocês. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Deram. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, gente. Tchau. gente. Obrigada.